Você sabia que você pode estar investindo do jeito totalmente errado e que sua carteira poderia estar rendendo mais, correndo menos risco, você poderia estar ganhando mais dividendos, poderia estar ganhando mais juros, poderia estar fazendo o dever de casa, fazendo os seus investimentos do jeito certo e assim rentabilizar muito mais, chegar muito mais rápido naquela sua liberdade financeira, naquele seu patrimônio que vai fazer com que você viva de renda passiva, de renda mensal, e que para isso você precisa fazer, às vezes, pequenos ajustes na sua carteira. Quer saber mais? Acompanhe a gente até o final desse vídeo. Se você gostar, não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar se você já sabia dessas técnicas, se você usa essas técnicas. Meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro e hoje estou aqui com meu amigo Luiz Fonseca. Luiz, prazer estar aqui com você, meu amigo. O Luiz, ele é um dos consultores aqui da Invest Consultoria. O Luiz é o nosso gestor de risco, é o cara que manja muito de como fazer com que a gente faça com que nossos clientes tenham o menor risco possível, com a melhor rentabilidade possível da carteira. E para isso, pessoal, tem técnica. Tem que saber o que está fazendo, não é fazer de qualquer jeito, mas também você não precisa fazer uma compra massiva de ativos, né, Luiz? Comprar 300, 400 ativos para poder estar bem protegido. E é isso que o Luiz vai falar aqui. Luiz, explica para a gente aí quais são as técnicas que você usa aqui para poder ajudar a manter os portfólios, as carteiras e a rentabilidade dos clientes aqui sob uma perspectiva de correr o menos risco possível, aumentando a rentabilidade o máximo possível. Tudo bom, Fábio? Beleza. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente preza muito aqui, que é a diversificação de classe de ativos aqui. Então a gente ouve muito falar em diversificação é bom, mas muitas vezes as pessoas elas estão em uma única classe de ativos, seja a bolsa de valores, seja fundos imobiliários. Mas aqui a gente tem uma grande preocupação em diversificar em grandes classes de ativos. A gente acredita que entre 10 a 15 ativos ali numa carteira já é uma boa diversificação, mas que isso você acaba até perdendo o efeito disso. Pode dar um pouquinho a mais. Dá trabalho, né, você conseguir depois controlar tanto ativo, né? Dá um trabalho controlar tudo isso daí. E não tem o benefício que a gente acha que tem depois de muito ativo. Não. Muito se fala no único almoço grátis em finanças é a diversificação, onde você diminui esse solavanco da sua carteira, a probabilidade de você perder dinheiro e ainda tem um certo ganho de rentabilidade ali também com essa diversificação. Porque as pessoas não sabem, né? Dá para você diversificar investindo, por exemplo, em renda fixa e renda variável, correr o mesmo risco, até menos risco e ainda ganhar mais. Sim, é bem possível. Então você tem alguns ativos ali que tiveram rentabilidade bem altas esse ano. Então, se você pegar alguns ativos até atrelados à inflação, eles tiveram rentabilidade, desde o começo do ano até agora, eles já tiveram rentabilidade maior do que algumas ações. Então, isso que a gente está vivendo um bom momento ainda para o mercado acionário. Legal. Eu digo para o pessoal o seguinte, a gente está num momento em que está tudo bom. A taxa de juros está alta, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar hoje com taxa de juros aí 8% acima da inflação, um troço absurdo, pessoal, em qualquer lugar do mundo, essa taxa de juros real que a gente tem hoje, independente se ela é necessária ou não nesse momento, mas é muito alto. Você tem pré-fixado pagando uma fortuna, você tem ali, as ações subiram muito ultimamente, fundo imobiliário subiram muito ultimamente, ou seja, se você tivesse investido de forma diversificada, seria ganho bastante dinheiro sem correr tanto risco. E aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre como é que funciona essa diversificação. É só botar metade de renda fixa, metade de renda variável, ou existem vários tipos de renda fixa, vários tipos de renda variável? Como eu olho e o prisma que eu tenho que olhar, quais detalhes que eu tenho que ver, fazer uma diversificação assim, eu quero ganhar dinheiro sem correr muito risco. Dá para fazer uma diversificação e conseguir isso? Dá sim. Então, por exemplo, renda fixa, você tem um tipo de título que é o pós-fixado, ele vai acompanhando o CDI. Ele, hoje em dia, com a taxa Selic alta, ele tem um retorno bem alto. Você falou aí da inflação mais 8% ali, a gente está ali um ganho real de 8%. E com solavancos muito baixos, você tem uma volatilidade muito baixa ali. Então você está protegendo a sua carteira, é uma forma que a gente usa muito para proteção, ativos atrelados ao CDI e que tem uma rentabilidade boa. A gente também usa muito ativos que têm uma proteção de inflação, isso é muito importante quando você está falando no longo prazo, uma proteção de uma carteira de uma família, de algum cliente ali, em que você precisa proteger o poder de compra dele. Isso significa proteger o poder de compra. Você defender aquela carteira da inflação e ainda ter um ganho maior.
Que é o que muita gente erra, né? Muita gente pega lá os títulos que pagam 1% ao mês, o famoso 1% ao mês, mas não pensa quanto é que está a inflação. Se a inflação tiver 2% ao mês, não adianta você ganhar 1% ao mês. Se você pega um título IPCA mais 6, IPCA mais 8, seja lá quanto for, você ganha a inflação mais alguma coisa. E aí eu ganho real. E é isso que muita gente não vê. O que você tem que tentar fazer no seu portfólio é ganhar da inflação e conseguir ter um ganho real. E aí você pode comprar títulos que já fazem isso, que é IPCA mais. E se você ainda não quiser segurar esses títulos até o vencimento deles, e geralmente eles têm um prazo, pode ser 5, 10, 20 anos, 40 anos. Esses títulos ali, eles têm para todos os sabores, né? Mas você também, em algum momento, você pode vender esse ativo. Então, legal. Se for algo do Tesouro, que ele tem uma liquidez muito alta, né? O próprio governo disponibiliza ferramentas ali para você comprar e vender com uma facilidade muito grande. Então, eu vou dar um exemplo. A gente passou por momentos de incertezas, incertezas no mundo, incertezas geopolíticas, às vezes processos de eleição, o que seja, e você gerou uma certa incerteza. Essa incerteza gerou algumas oportunidades de mercado. Então, quando a gente estava com a Selic alta e com essas incertezas, títulos atrelados à inflação abriram um prêmio muito grande. Legal. E agora, no momento que a gente já está definindo alguns cenários, seja lá fora, seja no momento aqui no mercado interno, você já começa a ter um fechamento desses títulos. Então, quem adquiriu esses títulos ali no passado, e acho que ainda pode ter algumas oportunidades no momento... Tá bom, mas já foi melhor. Tá bom, mas já foi melhor. Ele, em momentos de fechamento da curva de juros, quer dizer, a gente acredita que os juros vão cair no futuro, no mercado, acredita... Você começa a ter rentabilidade muito boa e no momento no momento futuro você não precisa nem esperar até o vencimento. Você pode vender esses ativos antes e ter ganhos muito altos. Eles estão se valorizando, vocês terem uma ideia, tem título IPCA+, está valorizando 4, 5, 6, 7%. A gente mesmo também na Research, onde a gente tem essas carteiras que tem esses fundos, esses títulos pré-fixados, IPCA+, tem título lá rendendo 10% ao mês, pré-fixado ou IPCA+, renda fixa, pessoal, rendendo 10% ao mês. Assim como já caíram também, então depende muito, renda fixa de fixa não tem nada, né? Principalmente o pré-fixado, né? O que é o pré-fixado? Pré-fixado você já acorda a taxa no final. Então eu sei que eu vou comprar um título que vai render 13% ao ano, 10% ao ano, 8% ao ano, até ele vencer. E aí os prazos de vencimento são diversos, 2, 3 anos também, novamente, pode chegar. Eu acho que 40 anos, como são títulos mais imprevisíveis, como que eu posso dizer, ele, por mais que ele esteja uma taxa fixa, você não sabe muito bem quanto que vai ser a Selic, a taxa básica ali no futuro. Eles não têm até títulos mais novos. Sim. Mas eles já travam no futuro ali aquela taxa. Então, em momentos de queda de taxa Selic, se você travou uma taxa boa no futuro, você pode ter rendimentos muito bons. Exatamente. Conforme a taxa Selic vai caindo também. Então, se a gente parar para pensar, esse das rendas fixas todas que existem é o mais arriscado de todos. Porque o risco é eu pegar um título que está pagando, por exemplo, 12% ao ano e a inflação ser acima de 12%. Então eu estou correndo um puta risco. Porque o mercado vai estar pagando mais naquele momento e você pegou uma taxa ruim. Como muita gente pegou taxa de 7%, 8%, agora a gente tem taxa de 12%, 13%. Era uma taxa ruim que parecia boa na época, ninguém nunca sabe. Com a Selic A2 de alguns anos atrás, 3 anos atrás, era uma taxa excelente, 7% ao ano. Exatamente. Hoje com a Selic a 13% é uma taxa... É a taxa horrorosa, porque você tem título de IPCA mais pagando mais do que isso, Selic pagando mais do que isso. Muito legal. Então, olha, só de renda fixa já tem 3 tipos de investimentos que você poderia diversificar e que em si já tem uma certa descorrelação, porque cada um tem um indexador diferente. Ou é Selic, ou é inflação, ou já está marcado a taxa que você vai ter. Mas a gente tem agora um universo ainda muito maior chamado renda variável, e eu queria que o Luiz falasse um pouco. Você acha que renda variável é possível proteger patrimônio mesmo investindo na renda variável? Sim, é possível sim. A gente tem diversas classes dentro da renda variável. Então a gente fala ali, tem um queridinho do mercado que são os fundos imobiliários. Você tem ali, atrelado ao mercado imobiliário, seja ele o mercado a gente fala que é o de tijolo, que são de prédios mesmos ali construídos, sejam galpões, hotéis, lajes corporativas, ou seja, via alguma dívida imobiliária ali por trás também. São os fundos de papel. São os fundos de papel. Sim. Então você tem essa classe de ativo que já te dá uma diversificação muito boa dentro dos fundos imobiliários, com o benefício de você receber uma renda mensal que é fantástico, ali isento de imposto de renda. E fora que você tem fundo imobiliário de hospital, de galpão, de prédio comercial, um monte, e recebe aluguel. E que você consegue, dependendo do momento de como está a economia, você
acelerar algum desses tipos de papéis e frear outros também. Então você consegue aproveitar momentos de mercado, continuar ganhando com fundos imobiliários, dependendo da fase, do momento econômico que está o país. E ações? Você acha que ações vale a pena ter uma carteira diversificada de ações? Vale a pena sim. A gente tem, no Brasil, a gente tem ali algumas grandes tendências, né? Então o Brasil, ele é um país exportador de commodities, a gente pode aproveitar de papéis atrelados a commodities. Já esteve melhor no passado, a gente viu ali, o petróleo estava muito alto no passado, o minério de ferro estava muito alto, mas a gente também tem momentos em que às vezes o mercado de grãos está bom, então você pode se aproveitar de algumas empresas relacionadas a commodities. Você tem empresas relacionadas à energia elétrica, à transmissão principalmente. Que são seguras. Que são muito seguras, têm suas receitas corrigidas pela inflação. Então você tem uma certa proteção à inflação no mercado acionário. Também. Tem uma recorrência de receita, te pagam dividendos recorrentemente, algumas dessas empresas podem passar por alguns ciclos de investimento, mas tudo bem, faz parte. Com certeza. Então você consegue ali no mercado acionário navegar por muitos tipos de momentos econômicos também. Se a economia deslanchar, se a renda da população melhorar, o desemprego cair, muito provavelmente empresas de consumo vão se beneficiar disso. Seja empresas ali do varejo do dia a dia, como empresas de aviação também. Varejo, Azul, até mesmo americana, quem sabe. Americana, quem sabe, se beneficie de alguns momentos assim. Né? Então acho que a diversificação é importante. Novamente, não só dentro das classes de ativos, a gente está falando várias aqui, mas dentro da própria classe. Eu tenho fundos imobiliários diferentes, tenho ações diferentes, tenho renda fixa diferente, e são vários benefícios que você tem em diversificar. Vou fazer mais uma perguntinha aqui para a gente começar a caminhar para o final. Você acha que no exterior vale a pena a gente também diversificar lá no exterior, Luiz? Vale muito a pena sim. A gente sempre viu uma tendência do dólar subir no passado. A gente está sempre achando que o dólar está subindo. De vez em quando a gente vê o dólar caindo aqui, fica todo mundo feliz, né? Mas eu costumo dizer que dólar abaixo de R$5 está sempre barato ultimamente. Mesmo que caia mais, é um preço que ultimamente anos atrás o 3 era bom, agora o 5 tá bom. Eu lembro alguns mais de 10 anos atrás o 2 era o bom. Exatamente. Então a gente está Eu já viajei para Disney com dólar 2 e pouquinho, pessoal. Nossa, era uma maravilha. Você trazia caminhões e caminhões de coisa. A última vez que eu fui para lá agora no passado, dólar 5 e pouco. Eu não comprei nada, estava tudo caro. E aí nada como você proteger o seu dinheiro dentro de uma moeda forte. Então você pode investir tanto no mercado de renda fixa americano, que vive um bom momento. A gente tem algumas dívidas corporativas americanas sendo emitidas a taxas muito boas. Ou seja, renda fixa americana é uma boa e renda variável americana é uma boa. E aí a Bolsa Americana. A Bolsa Americana ela tem uma característica muito interessante, que as maiores empresas do mundo estão lá, e as melhores. Então você está investindo basicamente no mundo inteiro nas melhores. Com certeza. Então você está jogando a série A ali na Bolsa Americana e você está se protegendo do dólar de qualquer maneira, porque a receita daquelas empresas geralmente são em dólar. Então você vai vendo o lucro delas crescendo e ainda o efeito do câmbio. Agora vamos falar de proteção aqui, em termos de ativos que a gente chama de proteção. O ouro, que é o ouro de verdade, e o Bitcoin, que seria o ouro digital. O que você acha desses ativos? São proteção, não são proteção? O que você aconselha? O ouro ele já é um ativo mais antigo. Então quando a gente tem momentos ali no mundo em que os investidores se sentem seguros, eles correm para o ouro. Eles falam que é o ativo seguro. Então você começa a ter uma procura maior pelo ouro e aí ele tende a subir. A gente acabou vindo ali no passado, a gente teve diversas crises geopolíticas e crises sanitárias ali bem importantes, tiveram uma certa corridinha ao ouro ali. Sim, com certeza. O Bitcoin, eu acho que, na minha opinião, ainda não está muito certo qual que é o intuito da proteção dela. Se ela anda correlacionado com, na verdade, uma correlação oposta aos juros americanos. Sim. Ou não. E se ela funciona também como uma certa proteção de valor ali. Dizem que no começo estava, se você pegar estatisticamente, no começo ele tinha uma descorrelação com o mercado de forma geral. Então, descorrelacionado é bom. Mas agora está mais correlacionado com a própria Bolsa Americana, a Bolsa de Tecnologia, porque são ativos de tecnologia, geralmente, quando a gente está falando de Bitcoin. Então, já não é tão proteção assim. Mas é um bom ativo para você ter também, por causa dessa descorrelação com alguns outros. Desde que você saiba ativos. como você está fazendo, bote um pequeno pedaço do seu portfólio para poder ganhar, igual aconteceu ultimamente, aí que subiu bem, depois caiu muito. Então, tem momento para tudo e é isso que você está falando. Proteger seu patrimônio de diversas formas. Luizão, bacana, vou te caminhar para o final aqui te perguntando. O que você está vendo aí de bolsa, o que você está vendo aí de mercado, renda fixa, o que você está mais olhando
quando você olha para o portfólio dos clientes da Invest Consultoria, como é que você faz essa gestão aqui para poder ver, putz, isso aqui está melhor, isso aqui está pior, está na hora de dar uma diminuída aqui em renda fixa, renda variável, você faz tudo isso sozinho, tem gente para poder ajudar, porque, cara, é coisa pra caramba. Eu sou analista, eu tenho esse costume também de olhar o mercado inteiro e sei que é bastante coisa e não é só olhar o mercado, mas olhar a carteira do cliente. Eu preciso saber se aquele cliente está correndo muito risco, está correndo de acordo com o perfil dele, que é muito mais complicado. Então tem que ter software, tem que ter metodologia. Como é que você está vendo isso tudo aí, o mercado, e o que você aconselha o pessoal a fazer para se proteger no final das contas? Então, Asli, dividindo um pouco a resposta, o que a gente tem? Eu olho muito o passado para tentar entender essas classes de ativos, como elas se comportaram e como elas andaram, e a gente monta um portfólio de acordo com o perfil daquele cliente. Então a gente entende mais ou menos o risco que ele quer correr e a gente monta um portfólio. Esse portfólio ele não é estático, então a gente tem essa parte sou eu que faço, e a gente tem um comitê com os nossos especialistas que a gente se reúne mensalmente para discutir naquele momento o que está indo bem, o que a gente acha que a gente tem que tirar um pouco o pé do acelerador. E ali a gente vai lá e dá uma pimentadinha em alguma classe de ativo, ou a gente tira o pé um pouco naquela outra classe de ativo. Então a gente vai fazendo esse equilíbrio ao longo do tempo para aproveitar momentos de mercado, enquanto eu tenho uma visão geral olhando muito o passado, assim. Legal. Então a nossa ideia é sempre gerar esse tipo de proteção e minimizar o risco do cliente, tentando aumentar o ganho dele. Legal. E o que o comitê, eu faço parte desse comitê, talvez não também, então eu posso falar que a gente está olhando bastante. O que nós do comitê da Invest temos olhado, o que a galera tem preferido ultimamente aí, só para poder o pessoal do canal aqui entender o que a gente está achando aí do mercado. Existe um consenso do mercado de que as taxas de juros vão cair. Sim. Se elas vão cair no segundo semestre desse ano, ou se ela vai cair no final do ano, a gente ainda não sabe. Mas existe uma tendência, um consenso de mercado que ela vai cair. Então o mercado já está se antecipando a isso. Então ativos de renda variável têm se beneficiado muito disso. Então eu acho que vale a pena a gente pisar um pouquinho no acelerador ali. Ativos de inflação que estavam muito... eles estavam muito incertos no passado, como que ia caminhar a inflação. Sim. Eles estão valorizando muito bem. Ativos de pré-fixado que estavam acompanhando uma taxa Selic alta do passado também estão indo muito bem. A gente tem que tomar cuidado muito com o prazo deles. Então, alguns ativos pré-fixados não é legal você tomar prazos longos. Muito longo, Então, ativos pré-fixados de prazos curtos ali estão indo muito bem também. Pré-fixado de prazo curto, inflação, né? A gente gosta bastante de inflação ainda, né? Porque afinal de contas a inflação ainda tende a dar uma melhorada na inflação e as taxas vão cair. É bem bacana. Bolsa, ainda estamos confiantes em bolsa. Eu e o Luiz somos os mais confiantes em bolsa que tem aqui da Invest, pessoal. A gente já vem apostando em bolsa há muito tempo já, e claro, cada um tem o seu receio, mas a gente já vinha apostando bastante nisso aí. Fundo imobiliário também para proteção de carteira, para poder ter uma renda recorrente. Fantástico. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Excelente, Luizão. Trouxe aqui pra gente uma forma muito boa de você ganhar dinheiro, protegendo os seus investimentos, sempre estando na ponta de quem está fazendo uma diversificação saudável. Entende o seu perfil, entende que o seu portfólio tem que ter correção de vez em quando, fazendo uma boa manipulação, uma boa correção de portfólio quando é necessário. Afinal de contas, isso também te protege, bacana. Aquilo que está subindo, você compra menos, aquilo que está caindo, você compra mais. E isso é um diferencial gigantesco que o Luiz traz para a gente aqui. E é muito legal ter uma pessoa que cuida do risco dos clientes, porque isso é muito importante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar se você diversifica, como é que você está fazendo essa diversificação. E sim, compartilhar esse conteúdo aqui também para quem você entende que precisa aprender mais e que ainda não está fazendo uma boa diversificação. Vai acompanhando tudo que a gente faz aqui, se inscreve no canal do Seu Mordomo Financeiro e até o nosso próximo vídeo, que também vamos trazer o Luizão outras vezes para poder falar com a gente aqui. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenhamos muitas outras oportunidades juntos aqui. Prazer é todo meu, Fábio. Um abraço. Um abraço.